Amigos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estamos aqui mais uma vez por uma reflexão das terças-feiras, às 20 horas. Meu nome é Pablo e hoje o tema é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação espírita de 1864. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, de 1857. Então, vem o Livro dos Médiuns e aí sim o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra super importante. Quem ainda não tem pode olhar na internet, bota lá Evangelho segundo o Espiritismo, PDF. Então, no site da Federação Espírita Brasileira tem lá o PDF disponível, quem quiser acompanhar. Ler os capítulos anteriores, os capítulos que vêm depois, é muito importante, ok? E quem quiser adquirir a obra, né, também a obra impressa, é importante ter até no lado da cama para leituras diárias. E para quem já ouviu falar e já faz também o Evangelho no Lar, né, que é utilizado principalmente com esta obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec pega o Novo Testamento ali, os 4 evangélicos, né, os evangelhos, e também traz alguns comentários dele e comentários dos espíritos. Então, no capítulo Os Tormentos Voluntários, que foi trazida por Fenelon em 1860, uma mensagem dele, né, vai nos lembrar aqui algumas coisas importantes que talvez sempre passamos por isso, mas atualmente cada vez mais a gente percebe mais na sociedade do modo geral, que são tormentos que causamos para nós mesmos, problemas que a gente mesmo acaba criando sem necessidade alguma. Porque a gente também entende, existe a lei de ação e reação, onde são causas que a gente vai trazendo de vidas anteriores, ou até mesmo dessa vida, né? Onde a gente causa um problema, a gente acaba resgatando esse problema. No livro Ação e Reação, no capítulo 7, André Luiz traz sobre a palavra karma, né, que às vezes é um pouco mal compreendida. Mas aqui nós vamos falar sobre algumas coisas que nós procuramos, alguns problemas que nós procuramos sem necessidade. E no texto, Fenelon vai dizer que o que acontece mais é a inveja e o ciúme. São um dos maiores problemas dos tormentos voluntários, que é aonde a gente vai lembrar a gente ouve até muito falar da gratidão, que nós temos que ser grato, né? Tem meditações nos sugerindo a repetição da gratidão, gratidão por tudo, né? Apóstolo Paulo já dizia: de tudo dai graças, porque realmente tudo que Deus está nos proporcionando, né? A gente tem que agradecer essa oportunidade. Isso não é de graça, né? Pode-se dizer assim, não é à toa que existem essas mensagens. Por quê? Então nós temos um planejamento reencarnatório, temos nossos compromissos na vida terrena. Então, se nós já entendemos pela razão, pela lógica, que cada vida que nós viemos, ela é um propósito de melhorarmos e desenvolver algumas habilidades, então nós temos missões ou planejamentos diferentes um dos outros. E o que ele está trazendo no texto aqui é que muitas vezes nós acabamos tendo inveja ou ciúme, nos comparando com situações de outras pessoas, criando para nós tormentos voluntários, sofrimentos que não seriam necessários, enquanto se eu estivesse me contentando com aquilo que eu tenho. Claro que eu não devo me acomodar com aquilo que eu tenho. Eu posso trabalhar, conquistar, desenvolver, posso correr atrás, dentro das minhas limitações. Mas cada um tem o seu propósito, o seu destino, tem os seus compromissos traçados, já algumas direções. Então, no planejamento reencarnatório, nós vamos ter mais ou menos a profissão, a família, a região que a gente vai nascer. Para isso, a gente faz cursos preparatórios, né? Então, eu não consigo e não devo me comparar com outras pessoas, porque elas têm outros propósitos, outros desafios. Então, eu vim com o meu corpo perfeito para desenvolver aquilo que eu vim desenvolver, que é a minha experiência, que é própria para mim, baseada nas minhas vidas anteriores e naquilo que eu vim aprender. Então,
a inveja e o ciúme não condizem com isso. Por que acontece a inveja e o ciúme? Porque eu acabo querendo colocar toda a minha felicidade, né? Não existe felicidade sem mescla, né? Já começando por aí. Estamos num mundo de provas e expiações. Não é um mundo feliz ainda, por isso não é totalmente feliz a nossa vida. Temos dificuldades e temos desafios justamente para aprendizados. Então, quando nós colocamos as esperanças, a nossa felicidade em bens materiais, muitas das vezes comparando com outras pessoas, nós nos decepcionamos, porque às vezes a gente não consegue alcançar. Em vez de ficar contente com aquilo tudo que eu já conquistei, que eu já tenho, olhar para trás como que eu estava antes, como que era difícil antes e agora como que eu estou, olhar para as pessoas que ainda não têm nem metade daquilo que eu já conquistei, não olhar para quem já tem muito mais, que eles têm outras necessidades, outros desafios, outros compromissos. Então, o contentamento com aquilo que nós já possuímos seria a felicidade real, a felicidade interna, a felicidade de coração. Então, independente de onde eu estiver, se eu estiver em paz, no meu coração, eu estou feliz, de acordo com o Fenelon. No capítulo 5, no item 23, os tormentos voluntários. Então, a todo momento, nós podemos pensar se realmente eu tenho essa necessidade e se esse sofrimento, essa depressão, essa minha tristeza não está vindo de algo supérfluo, de algo material, de algo que realmente eu não teria necessidade. Então, às vezes a gente se frustra porque assumimos várias prestações, assumimos várias responsabilidades, a troco de ter, às vezes, um carro um pouco melhor, de ter uma casa, talvez que a gente não conseguiria manter os gastos, de ter aquele curso que talvez não seria o momento. A gente tem muita ansiedade de ter as coisas e não às vezes aceita a condição, né, o que eu posso pagar, o que eu posso ter, até onde eu posso ir, até onde é a minha condição. Sem contar que temos toda a nossa família, tem as pessoas que vivem com a gente, né? Quando eu não estou sozinho, eu tenho que pensar também na minha família, nos meus compromissos, porque o nosso núcleo social é uma responsabilidade nossa também. Então eu não posso evoluir sozinho, eu evoluo em sociedade, né? Então para isso tem que estar bom para mim, tem que estar bom para aquele núcleo que eu estou vivendo. Então às vezes eu tenho uma condição melhor de vida, de um carro, de uma casa, de alguma coisa, vai que as pessoas que estão comigo não vão ter também essa condição, né? Então, será que esse recurso investido ali não seria melhor ser investido para a família, para a melhoria da nossa família, das condições da família e não só de uma pessoa? No mesmo livro Ação e Reação, eu acho que no capítulo 7 também, André Luiz, ou o amigo dele, acho que André Luiz pergunta para o Sanzio, né, para o ministro, para o mentor lá que está auxiliando eles, o que seria o bem e o mal. Daí ele diz assim que o mal é quando a gente quer o bem só para nós mesmos. E o bem é quando a gente quer o bem para todos. Então, vejam só que importante. Então, os tormentos voluntários, ele é egoísta. Nós, como estamos com tormentos voluntários, passando por isso, onde a gente pensa primeiro em nós, em conseguir para nós, tudo para nós. Temos ciúme, temos inveja de coisas que seriam para nós. Por que eu não conquistei? Por que eu não consegui? E acaba se culpando, ficando triste, desanimado. Mas as pessoas que estão em outras situações, que às vezes eu quero me comparar, passaram também por esse processo, por esse período. O que acontece hoje é que as pessoas não querem tirar um tempo para estudar mais, para acordar mais cedo e fazer exercício, para cuidar da alimentação, mas querem estar como as pessoas que fazem isso. Então, às vezes, as pessoas que têm um pouco de aparente facilidade em outras coisas é porque elas já passaram pela parte do exercício, ainda passam exercitar aquilo que elas estão fazendo bem. Então, nada vem de graça. Eu sempre uso o exemplo do músico, porque o músico ele tem que treinar muito, né? Principalmente o músico profissional. E aí uma dessas histórias, no final de uma apresentação de violino, uma pessoa chega para o músico e diz: olha, eu dava minha vida para tocar que nem você toca. Daí o músico fala: eu dei a minha vida, né?
treinando 8 horas por dia. Então a gente só vê o momento da apresentação do violonista e não percebe toda a dificuldade, treino, exercício que ele se dedicou. E assim são as outras virtudes que nós vamos desenvolvendo. Quando uma pessoa já é bastante paciente, é porque ela exercitou muito tempo a paciência. Então as virtudes, todas elas são a exercício, elas têm um custo. Nós temos que abdicar de outras coisas e desenvolver as nossas habilidades. Algumas pessoas acordam cedo para ler, outras acordam cedo para fazer exercício, outros acordam cedo para adiantar um pouco o seu trabalho. E aí no final do dia pensa, nossa, como aquela pessoa consegue, né? Como ela é inteligente. Não, ela acordou cedo, ela desenvolveu, ela se esforçou, ela buscou, ela soube separar um momento de lazer com um momento de trabalho, com um momento de exercício, com um momento de estudo. Né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, como aquela pessoa tem facilidade para aquilo, né? Nasceu, Deus deu aquele dom. Não foi assim. Deus dá a oportunidade para todo mundo. Uns se apegam mais, outros se apegam menos. Uns de nós usam o tempo para se melhorar, para ler, para aprender, para fazer curso, acorda mais cedo, dorme mais tarde, para aprender, para trabalhar, para desenvolver, para cuidar do seu espírito, que aqui Fenelon vai dizer que é uma das principais motivos. A gente destina muito o nosso tempo para a matéria, que também é importante, e esquece de dedicar o tempo para o espírito. Então, aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Se eu colocar todas as minhas esperanças no que é material e o material vai acabar, certo? Então, nós vamos acabar junto com a matéria. Agora, se eu colocar todas as minhas esperanças e o meu coração no que é do espírito, no que é da alma, então eu vou estar contente, eu vou estar feliz, eu vou estar com paz no coração, porque nós somos imortais e isso não é perecível. Então vai ser mais difícil a gente se abalar com as situações da vida que são necessárias. Então às vezes é um relacionamento, às vezes é um emprego, às vezes é um bem material que nós nos apegamos. E aí isso tudo é importante, nós devemos administrar, mas não é isso que nós vamos levar para outra vida ou para a verdadeira vida. Então essa é a mensagem de Fenelon, né? E no final aqui ele vai dizer que e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Então, estamos passando por uma pandemia, crise econômica, tudo isso é difícil para todo mundo. Mas se eu tenho a paz no coração, independente das dificuldades, eu vou estar bem. Agora, se eu achar que quando a matéria se acaba, tudo se acaba, ou que eu não consigo mais fazer nada sem a matéria, aí eu vou ficar depressivo, aí eu vou ficar triste e o mundo fica mais triste. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado da reflexão de hoje, uma breve reflexão. Convido a todos à leitura desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Até a próxima oportunidade.